Gravando. Pessoal, boa noite. Antes, claro, obrigado aí pela presença de vocês. Esse é o nosso terceiro encontro desse projeto de fotografia sem ansiedade, tá? Onde a gente vai abordar aqui enquadramento, composição e criatividade. Vou fazer só um apanhado para a gente se contextualizar, para a gente achar da linha do tempo aonde a gente chegou, por que a gente está nesse momento. O nosso primeiro encontro foi basicamente para apresentar o projeto, explicar o porquê que eu acho que a fotografia e outras formas de arte, como o desenho, como a pintura, como música, podem e são bons agentes para ajudar na ansiedade, na concentração, enfim, N vantagens, N coisas boas para a vida. Explicamos sobre os tipos de ansiedade, claro, tudo de uma maneira resumida, expliquei o que era o projeto, se a gente está focado em alguma coisa, a gente não deixa muito espaço na nossa própria cabeça para o que a gente não quer pensar, enfim, é uma maneira de fazer uma concentração, de repente é uma maneira de fazer um mindfulness, é uma maneira de estar atento, mas não apegado a nada. Então, eu acho que é um sem número de vantagens, uma coisa interessante que pode ser usada tanto para a gente quanto para pessoas que a gente vem atender, como uma sugestão. Não adianta, obviamente, falar, poxa, a fotografia é muito legal, se a pessoa vira e fala, poxa, mas eu não gosto de fotografar. Beleza, então vamos tentar outra coisa. Da mesma maneira que não adianta falar, você precisa fazer exercício físico, vai para academia, mas eu detesto academia. Então não adianta. Então é a mesma linha. O legal da fotografia é que, em geral, quase todo mundo gosta. Até porque nós temos no celular, que aí nos leva para o segundo encontro, onde eu entrei na parte um pouco mais técnica da fotografia e como, desde o início, o foco é o nosso celular. Por quê? Porque é o que está aqui, é o que está na nossa mão, é o que tem tecnologia cada vez mais e mais. Acabou de lançar o Galaxy S21. De novo, eu fui olhar o comercial. Adivinha? Mais da metade do comercial, o que era focado? Fotografia. Hardware, software. Ninguém está interessado nisso agora. Você falou que faz fotos melhores, faz filmes mais legais, todo mundo cresce os olhos, porque é onde a briga está aí. E é da mesma maneira, e aí eu trabalhei bastante a questão do... Temos muita coisa automática dentro do nosso celularzinho, esse titiquinho aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente se automatiza também. E aí, perdeu um pouco do encanto. Por quê? Porque eu poderia estar pensando o que eu estou fazendo, mas eu estou me conectando no automático do celular, que é muito bom, tá? O automático do celular é incrível. Tanto que qualquer um aí faz fotos muito legais. Se você apontar, ele faz tudo para você. Que a gente chama de fotometrar, ele calcula tudo. Ó, essa luz aqui, ele te dá foto impecável. Mas a gente não sabe o que está acontecendo ali. Por quê? Porque a gente se conecta nesse automático. Na minha opinião, quando a gente se conecta nesse automático, não tem muita graça. Por quê? Porque acontece da gente sair tirando foto totalmente aleatório, depois a gente não olha as fotos, não pensa o que está fazendo, porque ele é bom demais. Aí, o que eu fiz no segundo encontro? Fiz, claro, dentro do tempo, uma explicação técnica dos principais parâmetros de fotografia, velocidade, tempo, exposição, para que a gente entenda o que acontece quando a gente mexe no celular e ele muda ali a luz, dependendo do que você quer fotografar. Ele vai fazendo isso para a gente. Comentei sobre a possibilidade de uso de modos manuais, para você começar a brincar. O celular, claro que ele tem limitações, eu não tenho uma lente com abertura aqui para poder ver, eu só tenho esse negocinho aqui, mas a gente consegue brincar ali com um ISO, uma velocidade, dá para fazer algumas coisas legais com uma linha mais profissional, digamos assim. Mas mesmo se você trabalhar 100% no automático, se você não pensar o que você está fazendo, não tem muita graça. E é aqui que entra essa terceira aula. Daqui para frente, não tem automatismo. Enquadrar, compor e ter criatividade, o celular e nada vai fazer por você. Nem o módulo de inteligência artificial ainda consegue ter criatividade. E aqui é que está a foto. Aqui nasce a sua foto. Aqui você entende por que você olha para uma foto e olha para o outro e fala, eu gostei mais dessa. Às vezes é do mesmo lugar. Uma pequena posição, um pequeno acerto trouxe alguma coisa para os seus olhos e ele, muitas das vezes, é imperceptível. Porque é uma coisa que já está meio que embutida na gente. Eu vou explicar isso, vai ficar mais fácil. E a criatividade. O que eu quero mostrar na minha foto? Por que eu estou apontando para ali e não para cá? Por que eu não faço assim ou faço assado? Porque é aí que a mágica acontece. E aqui não tem automatismo. Não tem. O que o celular faz para nos facilitar é já mostrar online
a foto. Quando a gente está fotografando, dependendo do tipo de máquina, nem isso você consegue. Você olha ali, vê o que é, depois você olha a foto. E se a gente retroceder mais alguns anos, nem tinha o olhar, né? Você olhava, media a luz e pá, que saiu, saiu. Só ia saber daqui a alguns dias quando revelasse o filme. Então a gente tem tantas coisas legais que pode nos ajudar agora, que eu não vejo por que a gente não usa. E se usar no modo automático, como eu vou bater nessa tecla infinitas vezes, a gente não está fazendo nada. Aquela ideia que eu tinha comentado no encontro, não lembro em qual, de vamos sair para fotografar com a mente aberta, mas sem estar focada a nada. Estou atento a tudo, mas não estou apegado a nada. Porque aí eu vou perceber as nuances que estão ao meu redor. Eu vou perceber uma borboleta, vou perceber um pássaro, eu vou perceber 2 pássaros, eu vou perceber mais um elemento, porque eu estou ali com a mente aberta. Agora, se eu sair olhando para o celular e não prestar atenção, não estar aberto a nada, você não vai fazer grandes fotos. E outra, aí você perde um pouco do sentido do exercício de se conectar com alguma coisa. Tá? E é aqui que isso nos leva para o enquadramento, composição e criatividade. O que fotografar, no final das contas, aqui está querendo dizer para a gente? É mostrar o que você quer, que você deseja, da melhor maneira possível. Por que eu fiz questão de escrever da melhor maneira possível? Porque não importa se eu estou com um celular, se eu estou com uma câmera mega potente, se eu estou com uma lente incrível. Eu vou mostrar o que eu quero das ferramentas que eu tenho. É óbvio e claro que, dependendo da foto que você vai fazer, o equipamento precisa. Eu vou dar um exemplo agora. Eu moro num condomínio que faz fronteira numa lagoa. Aí sempre que eu saio para caminhar ou correr, tem patinho, tem garça, tem um monte de pássaros, é muito legal. E às vezes eu vejo mãe com vários patinhos. Não é patinho, não é pato, não, tá? Eu esqueci o nome do pássaro. É um pássaro mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó. E os filhotinhos. E às vezes tem mais de um. Aí eu vou lá com o meu celular, só que eles estão na lagoa. Eu dou zoom, fica uma porcaria. Ou seja, eu não vou conseguir fazer a foto que eu quero, porque naquele cenário eu não estou com o equipamento adequado. Às vezes eu faço a foto, faço, mas ela fica tão ruim que realmente aí não dá. Isso sim é uma limitação técnica, porque eu estou querendo fazer alguma coisa que o equipamento não permite. Mas, normalmente, quando a gente está falando de fotos de pessoas, fotos de paisagens e tal, os celulares vão resolver muito bem. Então, mas eu fiz questão de enfatizar da melhor maneira possível, e você vai fazer o que você tinha. Se não deu para fazer aquela foto como você desejava, ok, faça mesmo assim. Nós vamos falar sobre pontos, linhas e formas. Por quê? Porque no final das contas, as linhas, as formas que você vai colocar na sua foto é o que vai dar contexto para ela. É como a pintura. A pintura tem uma lógica que o pintor escolheu. O desenhista, quando desenha alguma coisa, ele tem um contexto que ele está fazendo aquilo tudo. Não são coisas aleatórias. A fotografia é igual. É claro que você pode tirar uma foto de uma coisa que é aleatória, mas eu sempre... Se você está pensando no que você está fazendo, você fez o aleatório, mas ele para você tem um sentido. Talvez para um outro não tenha. Mas você pensou no que você estava fazendo. Eu coloquei desse jeito, eu queria essa forma, eu queria que essa linha conversasse com aquela, e era o que eu queria fazer. Mas é para isso a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Os planos, a gente vai falar sobre planos, um plano que é um plano geral, um plano médio, um plano americano, um plano fechado, que nada mais são que os planos que estão aí o tempo inteiro no cinema. A gente vê isso o tempo inteiro nos filmes, os planos. A gente fala de close, close é muito famoso, né? Ah, deu um close, dá um close. São os planos, é o que a gente faz a mesma coisa na fotografia. O que eu quero mostrar? Será que é melhor mostrar mais perto? Será que é melhor mostrar mais longe? Não sei, depende do que você quer mostrar. E é isso que um diretor de fotografia, no cinema, faz muito. Ele mexe mais até com questão de luz. Mas um diretor de cinema, a mesma cena, ele às vezes muda o plano, porque ele percebe que naquele momento ele quer mostrar mais elementos. Então um plano fechado não é interessante. Agora, se eu estou no momento de mais tensão, ele faz um plano mais fechado. Tudo é feito pensado, nada é ao acaso. Aquelas câmeras que vão se aproximando assim, e aí o herói vai chegando, e ele vai chegando, aquilo gera tensão. Ele está simplesmente alterando o plano. Isso acontece no Fantástico, nos jornais, você vê que de repente tem câmeras que vão fechando quando a notícia é mais tensa. Tudo isso é para gerar emoção na gente. E a fotografia não é diferente. Claro que ela é fixa, mas saber o plano que você está usando é o que vai definir o que você quer mostrar na sua foto. Vamos falar de regra dos terços. Vou explicar o que é, claro. Posição e distorções. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês.
Se a gente tira foto na vertical ou na horizontal, isso é uma velha discussão, que nunca se sabe. Pô, mas o que é melhor? Tirar foto assim ou assim? Depende do que você quer mostrar. Eu, por exemplo, quando fotografava, 90% das minhas fotos eram na horizontal. Minha esposa sempre brigava comigo, porque na hora que ela ia formatar os álbuns, nunca tinha muita foto na vertical, pelo menos não as minhas. Mas é porque eu tenho preferência por foto vertical, horizontal. Mas tem casos que a foto vertical cairia melhor. E aí eu, erroneamente, confesso, fazia na horizontal. Mas é aquela história da velocidade. Mas quando a gente está fazendo a nossa fotografia com calma, por que não testar? Botei. Porque quando você faz a foto na horizontal, é claro que você tem mais elementos para colocar na foto. Mas se os elementos que você está colocando ali não te interessam, eles são sujeira, eles são inúteis. Então, uma foto horizontal pode ser melhor. Vertical, perdão. Vamos falar de elementos nas fotos. Se você tem mais de um elemento na foto, é ideal que você faça esses elementos conversarem de alguma maneira. O caminho dos olhos. Eu tenho até um exemplo de um post até que eu coloquei, joguei até no grupo, falar sobre esse negócio do caminho dos olhos. A gente vai conversar agora sobre todos esses caras. Eu vou pegar alguns exemplos, vai ficar muito mais fácil de entender. Primeira coisa são os planos. Isso aqui, não, essas fotos não são minhas, tá? Isso é foto de um site, depois eu até mando o site para vocês. Mas é muito fácil, planos do cinema. Joguei no Google, é que eu gostei, eu achei isso aqui bem explicado. Perceba que a cena é basicamente a mesma, só que dependendo do plano que você pega, você vê questões muito diferentes. Aqui você tem um plano aberto, onde você vê todos os elementos da cena. Aqui, ele já fez um plano médio, onde ele está enfatizando somente um dos elementos. Aqui ele fez já um plano mais americano, esse plano que pega mais ou menos aqui na coxa. Ele nem é tão fechado, nem é tão aberto. Aqui ele já pegou, colocou um plano mais fechado, porque ele quer mostrar mais detalhes. Isso é o que a gente vai fazer na nossa foto. Se eu estou nesse quarto e quero mostrar a foto, eu estou interessado na pessoa ali, nesse rapaz, para que eu vou fazer esse plano aberto? Eu vou fazer esse plano aqui. Ah, não, eu quero mostrar a menina. É você que vai escolher o seu plano. O que você vai fazer? E a única coisa que a gente vai fazer para mudar isso é caminhar. É dar um passo para trás, 2 para frente. Muitas vezes a gente faz o acerto do plano, por assim dizer, na pós-produção. Mas vamos supor que eu gostaria de ver esse rapaz aqui. Se eu tirar a foto muito aberta e cortar, eu vou perder um monte de informação na foto. Porque quando eu corto a foto, ela abre. Então, o que os pixels fazem? Eles fazem assim. Então, você pode perder qualidade. Não tem problema, tá? Mas, se eu só queria esse rapaz, eu não preciso fazer um plano aberto. Então, você escolher o que você quer enquadrar. Quando você está fazendo uma foto de um landscape, assim, de paisagem, não tem muito o que escolher. Mas se você vai fazer uma foto de uma pessoa, de um grupo de amigos, de repente é melhor você fechar um pouquinho mais. Elimina já o que você não quer. Então você vai fazendo como? Ou com o seu braço, ou você anda. É simples assim. Não tem muito mistério, não. Esse outro slide aqui é mais legal. Ele já vai... Ele fez até uma fragmentação maior dos planos, onde ele começa chamando de plano detalhe. Aí é realmente bem no óculos. O primeiríssimo plano, ou seja, eu estou pegando só a cabeça. E assim ele vai abrindo os planos. Não há necessidade de decorar esses planos, tá? As siglas deles. Tanto que no primeiro slide eu coloquei 4 planos base. Aqui ele já colocou mais. Aí a gente está entrando num nível um pouco mais profundo, mas o importante é entender. Existem planos. Por isso que uma hora eu coloco menos, coloco mais. E depende do que você vai fazer. Você decide isso, não tem regra para isso. Por quê? É você que tem que me dizer. Você que tem que me dizer. É você que vai escolher o que você quer colocar nessa foto. Fala, Márcio. Estou vendo sua mãozinha. Você está no mudo. No caso, pelo que eu percebi aqui, esses nomes todos, né, os planos de detalhe e tal, geralmente para quem é roteirista, né, para ele dialogar com o câmera, ele vai fala a mesma colocar, língua. né? Perfeito, perfeito. Isso, Tá. isso. Para gente, para nós, meros humanos mortais que estamos fazendo aqui a nossa foto, estamos brincando, não há tanta necessidade, mas você pode falar, cara, aquele plano, aquela tomada que está em primeiro plano, a gente tem que refazer ela num plano médio curto. O cara já sabe o que ele está querendo dizer. Ele não precisa ir lá ficar mostrando. Mas isso aqui é título apenas de ilustrativo. Eu particularmente acho que para fotografia, aquele slide anterior mostrando aqueles 4 planos básicos já atende muito bem. É entender se você quer o todo, se você quer um pouco menos, se você quer fechado ou se você quer muito fechado. Pronto. 4 ali tá lindo, tá? Dá para entender já, definir o que você quer na foto. Isso aí já é um primeiro
pô, deixa eu pensar, na próxima foto que você fizer, principalmente de uma pessoa, eu acho que vocês já vão começar a olhar e falar assim, pô, por que eu tô, se eu só quero tirar foto dessa pessoa, por que eu tô tão distante? Pô, deixa eu aproximar, mas eu aproximei demais. Não, fechei muito. Aí você vai calibrando o que você vai fazer. E aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Sempre que vocês forem tirar foto de pessoas, evitar fazer cortes em membros com articulações. O que eu quero dizer, se você fizer uma foto de uma pessoa e tirar só a mão, dá a impressão que ela não tem mão. Então você faz o corte mais ou menos aqui. Por quê? Porque na nossa visão você pode entender, vai parecer para os seus olhos que a pessoa não tem mão. Mesma coisa vale para cotovelo, vale para perna. Se você vai cortar as pernas de uma pessoa, corta no meio da coxa, porque não causa nenhuma confusão. Se você cortar bem no joelho ou bem no pé, todo mundo já deve ter ouvido falar isso. Pô, você cortou o pé na foto. Isso é uma expressão muito comum. Dá uma sensação que a pessoa não tem pé. Ou se você colocar no joelho, dá uma sensação. Façam esse teste com vocês. Façam esse teste e vejam, quando você coloca principalmente mão e pé, dá uma sensação que a pessoa não tem mão. Isso é um cuidado de fotógrafo que a gente tem, mas eu acho que é válido colocar também para a nossa fotografia. Porque muitas coisas que eu vou falar aqui agora, vocês depois vão me xingar. Eu falo assim, desgraçado, antes eu não me preocupava com isso, agora eu olho para a foto e fico incomodado. É a maldição do fotógrafo que eu tinha falado para vocês. E podem fazer o teste. Vocês vão perceber que quando você faz uma foto assim, tirando mão ou tirando pé, causa um certo desconforto. Se você fizer já no meio, não, porque realmente não tem problema. Não é que tem um problema você cortar a mão, mas dá uma sensação estranha. Façam esse teste depois e percebam. O cortar o pé é clássico, porque na hora de enquadrar a gente não pensa muito nisso. Eu sugiro que faça na coxa. Faço bem é o chamado plano americano. O plano americano é exatamente isso. Você corta mais ou menos no meio da coxa da pessoa. Façam esse teste depois. Mas isso vale para pessoas. Quando você está falando de ambiente, aí já não tem mais tanta necessidade. Regra dos terços. Talvez você já tenha ouvido falar nessa regra dos terços. Inclusive, alguns celulares já vêm programados com essa tal dessa regra dos terços. O que significa isso na prática? Quando a gente pega uma foto, existem alguns pontos na foto que são chamados pontos de ouro. E eles vêm da sequência de Fibonacci. Se você pegar uma foto e fizer o Fibonacci, oriundo das 4 pontas, você vai chegar nos 4 pontos de ouro. Esses 4 pontos de ouro são dentro da geometria sagrada, é considerado o ponto de maior impacto na foto. A regra dos terços não é bem a sequência de Fibonacci, porque o Fibonacci ele cairia um pouquinho aqui assim, o ponto de ouro, se você traçar o Fibonacci. Eu tenho um exemplo aqui nesse outro slide que vocês vão ver. Só que para efeito didático, ficaria muito difícil para você virar e falar assim, ó, joga a sua foto aqui e aqui. E aí viu-se que se você dividir a foto em 3 partes iguais, na horizontal e na vertical, e pegar o cruzamento delas, você está muito próximo dos pontos de Fibonacci. Então ficou muito fácil para você criar essa regra. E o que essa regra diz? Lembrando que é regra, não é lei, tá? Lei é uma coisa que a gente tem que seguir. Regra é uma sugestão. Se você colocar o seu elemento nos pontos de interseção das linhas ou nas linhas, a sua foto ganha mais força. Ela fica mais atrativa aos olhos. Isso já é uma primeira explicação, porque às vezes você olha 2 fotos parecidas, uma está um pouquinho mais para o lado da outra, e uma te agrada mais, outra te agrada menos. Esse aqui é um exemplo. Ó. Esse coqueiro aqui, que é um dos elementos da foto, a pessoa que tirou a foto, optou por colocar aqui. Se ele colocasse esses coqueiros no meio, essa foto perdia um pouco de força. Você fala, mas a foto seria feia? Claro que não. A foto estaria errada? Também não. O horizonte, ele já jogou aqui, nessa linha. Então, isso causa para os nossos olhos, para a nossa mente, ele causa harmonia. Por isso que a foto é mais agradável. E esse é outro teste que vocês vão fazer. Esse é um dos testes mais legais que vocês vão fazer. Porque vocês vão começar a testar e o mais legal é que agora vocês podem voltar nas fotos de vocês e começar a olhar. Putz, deixa eu cortar ela aqui. Nossa, ficava mais legal assim. Tem algumas câmeras que você ativa o modo e já aparecem as linhazinhas para você fazer isso, para te facilitar na hora de fazer a foto. Mas como eu tinha falado, acho que no último encontro, não sei,
Regra é uma sugestão. A foto fica melhor, ela fica mais interessante, mais harmoniosa, mas não significa que a foto está errada se você fizer diferente. Só que, quando você conhece a regra, você tem mais facilidade em quebrá-la porque você queria quebrar. E eu vou mostrar exemplo disso para vocês. Mais aqui para frente, de fotos minhas, inclusive. Então, sempre que vocês forem fazer fotos de vocês, tentem colocar o elemento principal da foto, ou mais de um elemento, como essa foto aqui. Essa foto não é minha, tá? Essa foto é da internet. Ele colocou o horizonte nessa linha e ainda enquadrou o coqueiro nesse. Esse coqueiro, você pode perguntar, mas esse coqueiro ficou fora. Ok. A pessoa que tirou a foto achou por bem que ele estava mais interessado nesses dois e ficou uma foto bem bonita. Se ele tivesse um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, ia ficar mais feio? Não, não ia. Mas é uma questão de visualização, para ser bem honesto. Vocês vão começar a ver, tirar, mexer e perceber que fica mais legal, fica mais harmonioso para os nossos olhos quando a gente segue essa regra. Mas ela é uma regra, não é uma lei. Sempre tenham isso em mente. Quando vocês... Aqui é um exemplo de como chegaram nos pontos de ouro. Traçando o Fibonacci por aqui, ele vai e termina aqui. Se eu pegasse essa menina e colocasse no meio, a foto ia ficar feia? Não, pode falar, Márcio. Não era isso que eu ia perguntar. No caso, essa regra dos terços, ela tem como sugestão não deixar o elemento no meio, no centro, é isso? Mais ou menos. Na verdade, o que acontece? Eu vou até pegar o link do que eu já ia falar mesmo. Se eu pegasse essa menina e eu colocasse no meio, ia ficar foto feia? Não. A foto ia ficar menos harmoniosa? Talvez sim. Por quê? Aqui existe aquela questão dos olhos caminharem na foto. Quando eu coloco um objeto no meio simétrico, o olho vai para o meio e acabou. Depende do que você quer fazer. Essa pessoa, quando fez essa foto, ela queria mostrar a menina, mas já queria ela inserir no campo. Se você colocasse ela no meio, o campo ficaria quase que oculto. Parece meio estranho isso, mas não é. Os olhos iriam para o meio, para os olhos dela. Os nossos olhos são atraídos pelos olhos das pessoas na foto. Inclusive, é curioso, se vocês... por exemplo, na rua, se você está andando na rua e você tem uma pessoa olhando para o alto, o que você faz automaticamente? Olha para o alto. Na hora. Sem pensar. Automático. É a mesma coisa. Os nossos olhos são levados para os olhos de outras pessoas na foto e os nossos olhos navegam para onde a pessoa está olhando na foto também. Se essa menina estivesse olhando para o lado, o nosso olho provavelmente ia chegar no olho dela e depois ia correr. Nesse cenário, como ele está no meio, o nosso olho é levado para a menina, mas a gente ainda contextualiza e vê o campo. Tem harmonia entre os dois. Se você colocar essa menina no meio, tá arriscado eu perguntar para alguém, mas ela estava onde? Na cidade ou no campo? Dá um bug e a pessoa não perceber. Por quê? Porque ela só focou no meio. Então depende. Não tem certo, não tem errado. Depende do que você quer mostrar. E aí vem a história do plano. Olha só como é que as coisas começam a se conectar. Ele escolheu um plano adequado. Não é um plano close, é um plano fechado. E ele optou por colocar a menina nesse lado. E na minha visão foi muito feliz porque ele conseguiu harmonizar todo mundo. Se eu fizesse um plano mais aberto, eu colocaria menos dela, então, porque eu queria mostrar mais campo. Então aí tudo vai se conversando, depende do que você quer fazer. Certo? Essa foto é minha. Por exemplo, essa foto eu quis colocar no meio. Por quê? Porque eu quero que os olhos fiquem no meio. Eu queria que a pessoa olhasse para essa foto e ficasse ou grudado no véu da noiva, ou trouxesse um outro elemento para ela perceber que essa menina é muito religiosa. Claro, dá para ver que é Jesus Cristo, mas eu também quis desfocá-lo, isso foi de propósito. Por quê? Porque eu não queria que eles se competissem, eu queria que eles se complementassem. Então, uns vão falar para mim, nossa, meus olhos vão para o Cristo, nossa, meus olhos vão para o véu. Mas, invariavelmente, eu tenho certeza que os olhos navegam. As laterais não me interessam. Nessa foto, não me interessa. Essa foto podia ser na vertical, por exemplo? Claro, poderia ter feito na vertical. Eu não me interessava as laterais. Percebe? É esse tipo de questão que você vai vendo. O que eu quero demonstrar na foto? Eu aqui não usei a regra dos terços. De repente, eu posso ter usado mais ou menos o véu da noiva. Se eu dividir em 3 essa foto, ela está bem próxima da linha.
tá? Da linha de baixo. Mas isso era meio relevante, falando no meio. Eu estou totalmente fora da regra dos terços se eu olhar os pontos de ouro. Mas tudo bem, era isso que eu queria demonstrar. É justamente isso. O que você quer mostrar na foto é o que vai determinar aonde você vai colocar. Se eu botasse meio de lado, ia ficar uma foto sem sentido. Por quê? Porque eu não tenho um elemento na lateral para nem dizer onde ela está. Por quê? Porque eu desfoquei o fundo. Esse caso da foto anterior, deixa eu até voltar aqui, faz sentido, porque mesmo desfocado, eu estou demonstrando que ela está num campo florido e bonito. Nessa foto aqui, olhar essa lateral da foto não me diz onde ela está. Então, por esse motivo, eu optei no meio. Se eu tentasse, eu vou seguir a regra dos terços, afinal, né, eu tenho que botar do cara ali naqueles pontinhos. A foto, para mim, ia ficar uma porcaria. Deu para elucidar? É o que você quer fazer. Eu quero grudar os olhos no meio, então é assim será. Eu usei até essa foto de exemplo, acho que na aula anterior, foi, Márcio, para mostrar a questão de desfoque, se eu não estou enganado. Acho que eu usei essa mesma foto. É que está vendo que uma mesma foto você tem vários elementos, você vai fazendo mais de uma coisa na foto. E tudo depende do que você quer demonstrar. Ó, distorção. Essa foto eu sei que não está muito boa, mas ela serve para explicar o que acontece. Quando a gente está trabalhando com foto, inclusive no curso da Carol, fala-se sobre essa questão de distorção, porque a pessoa se vê distorcida. Na fotografia, se você usar a lente errada ou se aproximar demais, você vai criar distorção. Por quê? Essa aqui é uma foto muito aproximada com uma lente muito aberta. A pessoa fica toda esquisita. Conforme eu vou acertando a distância focal da lente adequada, o rosto da pessoa vai ficando. É a mesma pessoa. Eu consigo fazer com o celular essa foto linda aqui e essa foto toda esquisita. Depende da distância que eu estiver trabalhando. No celular isso é menos crítico, porque eu não tenho tanta... A variação de distância focal muda pouco. Por quê? Porque se eu me movimentar, automaticamente estou abrindo o plano. Nesse cenário aqui, o que acontece? Eu estou perto com uma lente grande angular, essa moça chupada, e na outra eu estou bem distante com uma lente que tem grande alcance. Por isso que a foto fica assim. Mas no nosso celular acontece a mesma coisa. Se você fizer uma foto muito de perto de alguém, você vai perceber que a pessoa fica com a cara toda esquisita. Então tem que tomar esse certo cuidado quando estiver fazendo foto. Esse outro slide aqui é melhor de ver, porque os exemplos são menores. Ó. Perceba só a diferença entre os rostos. É a mesma pessoa. Olha que deformidade que fica. A de baixo nem tanto, mas causa um efeito estranho. Isso é até o que acontece com as pessoas que se olham no espelho e se veem deformadas. É isso que acontece no cérebro delas. Elas olham, estão vendo algo diferente do que elas são. Na fotografia a gente consegue fazer isso e a gente pode, sem querer, fazer essa bobeira, desde que a gente aproxime muito. Não é tão fácil cometer esse erro, vamos falar assim, no celular, porque, como eu falei, a gente não tem uma lente para mexer, mas é importante entender isso. Quantas vezes eu não falado, não faz foto de muito de perto, você está me distorcendo? É por isso. Porque você aproxima demais, o rosto fica esquisito. Agora, quando você afasta um pouquinho, ele já vai nas proporções mais originais. Esse cenário aqui você vê. Esse aqui está com 10 milímetros, ou seja, muito próximo, uma lente aberta, o outro 70 milímetros. Mudou completamente o rosto da menina. Completamente. Claro que aqui ela mudou um pouquinho a posição, ela levantou um pouquinho mais o queixo. Mas os olhos saltaram. Fica horrível. Horrível. Então tem que tomar esse cuidado no celular na hora de escolher o seu plano. Não fazer muito próximo. Afasta um pouquinho, corta aqui assim, que você já começa a ficar mais. Ou se você quiser fazer uma foto mais fechada, pega mais ou menos do peito para cima, que você vai fazer um negócio mais harmonioso. É mais para vocês entenderem que tem essa questão. Aqui eu já estou começando a falar sobre linhas e formas. Lembra que eu falei lá no início vocês sobre linhas? Esse aqui, eu não sei se vocês conhecem, fica em Niterói, é o Museu de Arte Contemporânea. Caraca, esqueci o nome do museu. É o Museu do Niemeyer, é a obra do Niemeyer. Museu de Arte Contemporânea, o MAC. Fica lá na cidade de Niterói. É um museu muito conhecido. Esse local que eu estou aqui é uma fortaleza que fica do outro lado do museu, muito distante, muito, coisa de quilômetros. É uma fortaleza até bonita de se visitar. E o que eu fiz? Eu peguei essa mureta e usei como linhas para fazer uma moldura para o que eu queria, que era o museu. Eu consigo jogar os olhos para o museu, mas eu consegui usar as linhas do lugar que eu estava para que desse mais destaque.
Então, esse tipo de coisa, quando a gente vai fazer foto, que a gente pode pensar. Se você vai fazer uma foto de um lugar, tem uma árvorezinha, tenta fazer a foto atrás da árvore. Coloca umas folhas de moldura. São pequenas coisas que a gente pode ir fazendo que vão enriquecer a nossa foto e vão fazer uma coisa diferente. Uma coisa que é muito difícil, por exemplo, foto do Cristo Redentor. Já tiraram foto do Cristo Redentor de todas as maneiras do mundo que você imaginar. E você pode ir lá e fazer a mesma foto de todo mundo. Ou pode ir olhar e pensar, o que eu posso fazer de diferente? Aí a foto é sua. Não é que se você fizer a foto que todo mundo faz, ela não é sua. Mas o que tem de seu ali? O que tem de personalidade sua naquela foto? Nada. Eu acho que foi a Luciana, que até é paciente da Vera, se eu não estou enganado. Não é, Vera? A Luciana, não é a sua paciente, o cliente, não sei. Ela mostrou uma foto do Cristo que é um barato, porque ela pegou, desviou um pouquinho a lateral do Cristo e virou, inclinou assim um pouquinho o celular, não sei se ela fez com câmera, e ela usou mais ou menos a regra dos terços e criou uma foto um pouco diferente. Causa uma certa curiosidade dos olhos quando você vê a foto. Que é diferente você pegar uma foto dele no meio e falar, legal, e aí? É o Cristo. A foto dela do Cristo eu gostei. Por quê? Porque ela fez alguma coisa diferente. Por quê? Porque ela provavelmente pensou, ela deve ter parado ali e olhado, cara, o que eu faço? E a gente encontra. Claro que alguém talvez já tenha feito aquela foto daquele jeito. Mas é uma foto Essa que é foto diferente. minha, bonitinha aqui, que eu pus para você ver agora, foi a Luciana que fez. Olha que legal. E eu gosto dessa foto. Ela pediu para você inclinar levemente o rosto? Ou foi natural seu? Não, ela me pegou, ela estava passando, nós estávamos num evento, ela passou com o celular na mão, essa foto foi feita com o celular. Ela passou com o celular na mão, fotografando um monte de pessoas. E a hora que eu vi o que ela estava fazendo, eu sorri para ela. E ela pegou isso. Eu acho que essa foto. Eu estou com uma cara de que eu gosto muito da pessoa que está fazendo a foto, né? Não, eu gostei, a foto foi muito legal. Eu até achei que ela tivesse feito uma leve posicional. Isso é outra coisa, por exemplo, você vai fazer a foto de uma pessoa, a pessoa pode estar assim. Deixa eu ficar nessa posição para vocês verem melhor. Está assim. Se você dá uma leve inclinada, ou um pouquinho para frente, você já tira aquela sensação de tão retinha, tão estável, que atrai os olhos. No final das contas, uma fotografia, uma pintura, um desenho, ele é feito para puxar os olhos. Primeiro. Depois que puxa os olhos, você define para onde você quer ir. Se você tiver, por exemplo, num desenho, cores mais fortes, a tendência dos olhos é ir para as cores mais fortes. Cores mais frias, um preto, um cinza, os olhos já vão atrás do amarelo, atrás do azul, aquele azul mais bonito. Os olhos passeiam, na foto não é diferente. Os olhos chegam na foto e procuram elementos. Você pode, tem casos como, eu não quero que procure elementos, eu quero que pare aqui. Ah, não, eu queria colocar mais elementos. E aí a regra dos textos te ajuda nisso. Reparem que eu não coloquei o museu em nenhuma regra. Nem está na linha de cá, nem está na linha de cá. Mas a linha de cá, sim. Por quê? Porque eu queria fazer uma certa proporcionalidade entre muro e céu. E só. E para mim, era ok. Fala, Vera. Você estava com a mão levantada. Você viu um estudo que está no curso da Carol, um estudo que foi feito numa universidade em Sydney, não sei se é Sydney, mas é na Austrália, sobre a pessoa que tem toque, eu acho que está no módulo de toque. A pessoa que tem toque, Do eye ela não tracking, né? exato. Então. O olho não caminha como o de uma pessoa que não tem. Exato. Esse estudo de eye tracking, eles usam na fotografia, eles usam muito na arquitetura, para ver o que está chamando mais a atenção da pessoa. E se você pegar as fotos, eles fazem esses estudos em fotos. O que está chamando mais a atenção? Quadro, fazem muito isso, para ver o que chama quadro. E é perceptível quando tem mais de um elemento, você vê que os olhos da pessoa ficam mais um pouco ali. Nesse caso, das pessoas que têm toque, tem eu vi isso, ele é diferente do tradicional. E aquilo ali é bom que serve para exemplificar. Tá vendo que você tem realmente uma doença, alguma coisa que te atrapalha? Tá vendo que não é da sua cabeça? Isso é perfeito, porque é visual, né? Naquele livro, no livro Toque mesmo, é que o meu tá no coisinha da Amazon, aí não vai dar para ver. Ele tem essas fotos e o cara usa isso e ele usa até a parte de uma tomografia para você ver. Tá vendo que o seu cérebro tem um probleminha? Acaba sendo bem legal para
para a pessoa olhar e falar, putz, beleza, então eu tenho uma doença, mas não é um problema. Saber que tem uma doença é melhor do que você saber que não tem. Mas, enfim. Então é isso. Você escolhe os elementos, você escolhe as formas, você escolhe o que você quer fazer. Aqui nessa foto, por exemplo, alguém poderia virar e falar assim, Gessandro, eu estou vendo o museu, mas tem esse monte de prédio. Beleza, eu não tenho como tirar os prédios. De repente, se eu tivesse uma posição para tirar os prédios, ok. Mas esse negócio está a 4 quilômetros de onde eu estou. Só que a percepção que vocês têm é de tantos quilômetros assim? Não, né? Provavelmente. Então, por quê? Porque eu usei uma lente, eu me afastei do objeto e usei uma lente que tinha um alcance maior. Então, ele dá essa sensação de achatar os planos. Isso é uma outra coisa que, com lentes, você consegue fazer esses efeitos. Celular não dá, tá? Celular seria muito difícil. Se eu chegasse perto da mureta para fazer esse celular, o coisa ia ficar pequenininho, você ia achar que ele estava muito distante. Com lente, você tem essa brincadeira. Mas o meu objetivo aqui não era mostrar, não é falar sobre essa questão de percepção de planos, é mais sobre a questão de linhas. Usar o que você tem ao redor para fazer fotos. Às vezes, a gente está fazendo fotos em casamentos, em algum lugar, a gente vai fazer a foto e pega uma coisa brilhante, por exemplo, e coloca na frente da lente. Assim. Isso dá para fazer com o celular, porque ele está tão próximo que ele vai ficar meio desfocado, ele vai criar como é que se diz? Uma moldurinha. Você pega e faz a foto aqui, ó. Você fala, mas o que é isso? Segredo. E aí você pode usar coisas para brincar, para fazer fotos. E é isso. E aí percebe. Estou falando de regra dos textos, estou falando de enquadramento, estou falando de usar brinquedinhos para fazer fotos. Dá para fazer isso no modo automático? Provavelmente não. Você tem que pensar, tem que analisar, tem que testar, tem que brincar. Então é isso, tá vendo? Tudo isso aqui não dá para fazer no modo automático. Não tem como. Ó, vamos ver o próximo aqui. Ó, essa é uma foto da tal da lagoa que eu falei que é aqui onde eu moro. Esse dia realmente foi um dia que estava um amarelo que eu nunca tinha visto. Eu nem cheguei a fazer pós para deixar mais amarelado. Era esse amarelo mesmo que eu estava captando. Isso não lembro se foi de celular, tá? Para ser bem honesto. O sol é quem eu queria mostrar, ponto. E os olhos normalmente vão para o sol. Mas tem uma mancha, que inicialmente é uma mancha, que acaba gerando curiosidade. Os barcos eu optei por colocar eles ali, desse jeito. Mas se eu falasse, quem é o elemento dessa foto? É o sol. O sol e o reflexo dele. Esse é o elemento, acabou. O barco entrou aí como um adicional, porque se não tivesse o barco, fica mais sem graça. Eu poderia ter tirado o barco, mas eu achei que com o barquinho fica mais legal. Ainda vem um potinho de brinde ali, ó. Mas depende do que você quer mostrar. Eu, nessa foto, estava interessado em deixar o barco ali, mas a estrela, literalmente falando, era o sol e o reflexo dele. Ponto. Mas você deveria ter colocado na linha do tempo. Talvez sim, talvez não. Mas nesse caso eu queria colocar o sol. Eu queria que os olhos grudassem no sol. Então a maneira de fazer isso é colocar no meio. Se eu quisesse que os olhos ficassem passeando, que é um exemplo que eu vou mostrar mais lá na frente, eu faria de uma maneira diferente. Eu jogaria o sol mais para o lado e eu tentaria desvincular. Eu jogaria um elemento para a linha de cá e outro sol para cá. Os olhos iam ficar fazendo assim. Ok? Se fosse o meu objetivo, era o que eu queria fazer. Por isso que aquilo depende do que você quer mostrar. É simples assim, não tem muita mágica, não. Ó, outro exemplo. Se vocês quiserem falar, gente, manda bala, tá? Ó, essa foto é minha também. Não, eu não sei se é minha ou da minha esposa. Não lembro. É porque a gente fotografava juntos, né? Porque a gente fazia casamento. Então, eu não lembro de quem é a foto. Ó, foto horizontal, foto vertical. Por que eu fiz foto vertical? Por quê? Porque eu queria mostrar ali o sapato e eu só queria fazer um caminho. As pedras até o sapato. E acabou. Qualquer coisa que eu fiz, se eu fizesse na horizontal essa foto, eu ia trazer um monte de elemento, um monte de pedra e um monte de coisa preta do lado de cá que não ia me agregar nada. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu queria fazer fiz essa brincadeira aí com o vestido da noiva. Eu só queria fazer são brincadeiras que a gente vai fazendo. Algumas dão certo, outras não dão certo. Tá? Esse negócio em cima, acho que eu segurei em cima. Esse negocinho que eu queria ver se dava certo. E ele está com uma sombra ali, que é uma luz que eu mesmo estou com uma lanterna projetando. E eu quis fazer esse recorte. Para quê? Para dar mais ou menos uma emoldurada no vestido. Eu consigo que os olhos vão para o vestido, mas tem uns outros elementos ali que trazem uma certa curiosidade. Eu consigo fazer a pessoa ficar um pouquinho mais de tempo na foto. Porque quando você está fazendo foto de evento,
Fotos publicitárias tem muito disso também, né? Você quer que a pessoa olhe a foto e fique na foto. Inclusive, até por isso que a parte publicitária de fotografia ela é muito intensa. Por quê? Até mesmo de redes sociais. Se uma foto numa rede social que tenha esses elementos que vão grudar os olhos, vão fazer eu ter muito mais tempo da pessoa olhando. As pessoas já correm as fotos assim, né? As redes sociais. Se você não tiver uma foto, se você quer mostrar a sua foto e ela não tiver alguma presença, ela vai entrar no meio desse. Se ela tiver alguma coisa interessante, a pessoa para. Por quê? Porque puxou o olhar de alguma maneira. Vamos a mais um exemplo. Ó, aí, você escolhe o que você quer fazer. Essa foto eu queria mostrar alguma emoção. E você pode escolher se você quer colocar foto preta e branca, foto colorida. Isso é uma coisa que também dá pra gente brincar depois na pós. Eu adoro essa foto. Alguém pode virar e falar, mas a galera tá toda desbotada. Ok, só queria demonstrar alguma emoção. Dá pra ver que os caras estão, que a festa tá um barato. E eu não consigo ver a definição de ninguém. Ok, não tem problema. E no celular também dá pra fazer isso. Se você jogar, quando você vai fazer uma foto no celular, você pode escolher onde você quer que faça o foco. Se você apertar ali, botar o dedo em cima do negócio, aquele quadradinho corre para lá. E você vê que a outra parte desfoca. Então você consegue brincar com isso também no celular. Dá para fazer isso também. Então esse tipo de efeito. Eu queria desfocar o fundo, coloquei todo mundo, fiz na horizontal, porque eu queria bastante gente. Não me preocupei com questão de regra dos textos nem nada, porque eu queria realmente todo mundo no meio. E ok, era sempre, fui feliz na foto. Esse cara, eu enquadrei, eu coloquei ele mais pro lado de cá. Essa parte até que eu pensei na regra dos textos, sim. Por quê? Porque eu consegui que os olhos venham para a sanfona e depois caminhem. Sanfona e caminho. E eu coloquei, tá mais ou menos equilibrado, tá? Mas tem mais do lado de cá. Mas enfim, alguém pode virar e falar assim, isso não nada a ver, eu acho que eu teria feito a foto alçado. Beleza, ia ficar boa também. Não tem problema, não tem foto certa, não tem foto errada. Tem a foto que você está fazendo do jeito que você acha que ficou legal. Mas, quando você começa a prestar atenção nas fotos, você percebe que você podia ter feito diferente para ela ficar mais legal. Eu não lembro quem, eu não sei se foi você, Márcio. É você que pedala ou é o Herberto? É você? Eu acho que foi tu que mostrou uma foto que estava numa cerca. Foi? Então, eu até falei assim, Márcio, guarda essa foto para a gente ver depois. Depois eu vou caçar ela aqui e eu vou te falar o que eu acho que você poderia ter feito para legal. Legal. Lembrando, não tem certo e não tem errado. Tranquilo. Ó, isso aqui é foto de criatividade pura. O que eu fiz? Eu peguei, joguei um flash atrás da minha... Claro, com celular é mais difícil de fazer essas brincadeiras, mas o que eu fiz? Eu pedi para a maquiadora, espera um pouquinho aí. Fui lá atrás, regulei a máquina e tem uma luz que está jogando para cá. A luz está jogando contra. E eu só queria que a minha máquina pegasse a luz. E foi basicamente o que ela pegou. Isso é uma ideia de ter criatividade ali na hora. Entendeu? Você vai... Atrás, né? Hã? A luz está atrás. Tem um flash atrás dela, do lado de lá. É um flash que dispara remoto, sabe? Um flash. Tá. Tem um rádio preso no flash, o rádio preso na câmera. Você dispara e dispara ao mesmo tempo. Aí eu joguei essa luz atrás. Então, na hora que eu disparei, o flash fez pum, e eu capturei basicamente a luz do flash, que obviamente pegou por dentro da fumaça e pegou ali o contorno do cabelo, o contorno do queixo e do rosto. Fica uma foto de bom efeito, mas é mais por questão de criatividade mesmo, de tentativa. No celular, eu confesso que seria muito difícil fazer esse tipo de foto. Aí até dá, mas não dá. Ia ser meio impraticável. Ia ter que alguém com uma lanterna, ia ser um negócio muito maluco. Mas isso aqui é mais para vocês entenderem a questão de criatividade, tá? Não que seja igual. Aqui, outro caso de foto que eu estou querendo mostrar emoção. Não estou preocupado se tem enquadramento para cá e enquadramento para lá. O negócio é eu conseguir demonstrar o que eu quero naquele momento. E o que eu queria naquele momento é mostrar que a noiva estava ali delirando com os amigos. Beleza. Objetivo atingido. Mas você podia ter torcido para cá, para lá. Talvez sim, talvez não. Não tem problema. Estou falando, muitas fotos às vezes são legais porque elas ficaram legais. Não precisa estar enquadrada em uma determinada regra. Eu não consigo achar uma regra aqui. Se eu tentar, talvez esteja ali, essa... não importa. Isso é bem irrelevante, para ser bem honesto. Deixa eu ver aqui. Aqui outra coisa. Ó. Essa aqui eu já quis fazer... O lustre eu coloquei já mais ou menos na regra dos terços. Mas parece que a estrela é o lustre, mas dificilmente os olhos ficam presos no lustre.
Eles vão no lustre e descem, vão no lustre e descem. Eu consigo trazer um pouco de força para a foto. Por quê? Porque ela... E outra, aqui é plano. Lembra que a gente estava falando sobre planos? Eu quis fazer um plano aberto para mostrar a festa toda. Isso aí é tipo um barranquinho que tinha na casa do cara. Eu subi todo torto lá para cima e consegui fazer a foto. Por quê? Porque eu queria fazer plano aberto. É a mesma ideia. Esse plano aqui, ó, o anterior, já é um plano médio. Eu fiz um pouco mais fechado. Então você vai trabalhando os planos. E no celular não é diferente. Ah, eu estou num lugar que eu quero fazer uma foto de todos os amigos. Eu me afasto. Foto da área toda. Ah, o pessoal está num churrasco, numa piscina. Quero fazer foto de todo mundo. Eu me afasto. E faço a foto plano aberto. Ah, eu quero mostrar um grupo menor. Opa, plano mais fechado. Você vai trabalhando ali. Depende do que você quer mostrar. É claro que essa área aqui era muito maior. Mas nesse momento isso aqui era o que me interessava. Aqui já, mesma coisa. É a mesma festa, só que antes de começar a festa. Depois o pessoal arrancou essas cadeiras, fizeram uma zona. Foto, plano aberto. Essa foto foi até para uma revista, inclusive. Era uma revista de... as fotos desse casamento foram para uma revista que ela, cerimonialista, conhecia. Enfim, uma foto aberta. Eu enquadrei o que eu achava que fazia sentido ali para mim, mas se você olhar para essa foto, fala, quem é o elemento dessa foto? Eu acho que nenhum. Talvez o lustre, mas está perdido ali no meio. Mas não importa. Nesse cenário, eu não quero que tenha nenhuma estrela. Quero que todo mundo seja interessante. Alguém vai olhar e falar, nossa, que cadeira legal, que lustre legal, que cobertura legal. Tudo ali pode chamar a atenção da pessoa, porque eu não queria focar em nada. Então, eu fiz esse plano aberto e com todo mundo, tudo com a mesma luzinha, tudo igualzinho. Por quê? Porque eu não quero que os olhos fiquem presos a nada aqui. E normalmente não ficam. Os olhos, todo mundo acaba olhando todos os pontos da foto. Era o meu objetivo aqui. Aqui já é uma questão mais de criatividade, de novo. O que é isso aqui? Nada mais é que o teto da igreja. Às vezes, a foto mais legal que a gente tem é porque a gente não fez isso. É porque a gente não fez isso. Porque a gente não fez isso. A foto está aqui, na nossa cara. E a gente não vê. Por quê? Porque não está se colocando à disposição da fotografia, para abrir os olhos e falar, putz, cara, deixa eu procurar alguma coisa. Nessa hora, quando eu olhei para o alto, eu vi esse teto redondo, eu falei, cara, que coisa legal, essa igreja é mó barato mesmo. Eu falei, putz, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas aí, fazer só uma foto de um teto redondo não tinha a menor graça. Porque aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a procurar. Aí eu consegui fazer aqui atrás e consegui colocar. O Cristo não é o objetivo aqui, o Cristo é só uma peça para fazer composição para que fique mais legal, mais harmonioso. Eu não tenho obrigação de nada, eu poderia fazer uma foto só com teto. E eu acho que eu tentei fazer, mas eu achei tão sem graça, que eu falei, eu vou tentar botar um outro elemento. Ah, mas eu não gostei da foto, Gessano. Beleza, tudo bem. A questão não é se alguém gostou, se alguém não gostou. A questão é a gente abrir a mente, abrir os olhos para procurar enxergar. E é só dessa maneira que se a gente... Hoje eu vou sair para fotografar, vou caminhar, vou sair para caminhar, estou com meu tênisinho, vou com meu celular no bolso e vou fotografar o que aparecer na minha frente. Você só vai achar coisas legais se você for com a mente aberta. Aí você vai ver um monte de coisa legal. Inclusive, você vai ver coisas que você estava acostumado a nem ver, mesmo passando naquele local sempre. Por quê? Porque você foi com outra mentalidade. É aquela velha história, aquele exemplo do quarteirão que eu falei, sei lá quando. Se você pegar 4 pessoas e mandar dar a volta no quarteirão, cada um vai falar uma coisa, porque cada um está com a mente ligada numa coisa. Um viu muito imóvel para alugar, o outro viu barzinho, o outro viu gente na rua, o outro viu cachorro abandonado, porque cada um está com a sua focado em alguma coisa. Quem está procurando apartamento para alugar vai ver se tem apartamento para alugar ou não. Quando a gente sai para fotografar, o ideal é que a gente saia mais com a mente aberta. Salvo o quê? Hoje eu vou sair para fotografar bicho, pássaro. É claro que você vai procurar pássaro. Mas no nosso caso, com o celular, o legal é você sair com a mente aberta. Vamos ver o que acontece. Aí você vai começar a perceber coisas até onde está uma casa que você nunca percebeu. Uma árvore, outra coisa, gente. Árvore, se você virar, chega perto, não sei, pode parecer coisa de maluco, mas chega perto de uma árvore e começa a procurar os ângulos que você pode ver aquela árvore. Por baixo, se afasta um pouquinho, chega um pouquinho mais para o lado, você vai começar a ver aquela árvore e aí, de repente, você põe aquela árvore, compõe com outra que estava ali, uma num plano, outra no outro. Cara, sai uma foto que é um barato de uma coisa que está ali na sua frente. Há anos você vendo aquela maledeta árvore e você nunca enxergou ela de verdade. Isso que eu acho que é um grande barato. Eu fiz esse exercício agora nas férias
eu vi uma árvore que tinha lá na praia, na beira da praia, e comecei a brincar com esses, olhar os Ah, eu galhos, lembro, você colocou, acho que eu vi umas fotos dessa. Eu vi. ok, né? Mas era um tronco enorme. Na verdade, era um tronco, não era uma árvore, era Então, um tronco isso é legal, grande. cara. Você começa a procurar, ver. Ó, esse aqui é o exemplo da foto, inclusive eu botei lá no grupo. Sim, essa legal. Vi. Para onde os olhos vão? Eu tenho vários elementos que chamam a atenção aqui. A nuvem é interessante. O sol é interessante. A galera na praia é interessante. Repara que eu fiz de propósito. Eu não coloquei eles na linha dos terços. Eu quis deixar eles abaixo daquela linha dos terços. E cada um falou a foto de um jeito. Teve uma pessoa que nem conseguiu perceber que esse galera aí de baixo eram pessoas. Achou que era uma foto de tipo de restinga. Por quê? Porque os olhos ficaram tão grudados no sol e nas nuvens que não conseguiu ver a parte de baixo. Depois de um tempo, um falou: nossa, depois que eu fui perceber que é uma praia. Isso foi de propósito. Eu queria causar essa tensão. E quando a gente vê esse tipo de foto, ela causa uma certa tensão. Então, ela atraiu seus olhos. Teve gente que falou que grudou o olho no sol e ficou. Por que eu joguei o sol para o canto? Se eu coloco o sol no meio, eu não consigo esse efeito. Por quê? O sol ia puxar toda a atenção para ele. Então, é isso. Fotografar, escolher o enquadramento, escolher a composição, escolher o que você se põe na linha dos terços, se não põe, depende simplesmente do que você quer fazer. É bem assim, é bem simples assim. Não tem uma regra, não tem muita mágica. Você olha e vê, pô, é isso que eu quero retratar. Beleza. Essa é a melhor maneira? Talvez sim, talvez não. Só que agora tudo é teste e experimentação. Teste, teste. E volta nas fotos antigas. Pode voltar nas fotos antigas e ver se fala, nossa, realmente, ó, se eu tivesse feito assim, a foto fica mais legal. Ah, fica mais legal porque se enquadrou na lei dos terços, na regra dos terços? Não, ficou mais legal porque eu gostei mais. Beleza? Pode ter a ver com questão do Fibonacci tal? Pode. É bem provável que sim. Mas essa questão de causar um certo desconforto na vista, não é desconforto no sentido de ser desagradável, é de causar um certo impacto. É igual a história do horizonte, que eu já falei para vocês várias vezes. Horizontes tortos causam desconforto, porque a nossa vista não está acostumada a ver horizonte torto. A gente olha para o mar e vê sempre o horizonte perfeito. A nossa mente tem guardado horizonte que é uma linha impecavelmente perfeita. Quando a gente tira uma foto que o horizonte está torto, isso causa desconforto. Aí depende, você quer causar desconforto, é o seu objetivo? Deixa torto. Não, não é o meu objetivo, então deixa liso. Antigamente, o pessoal tinha o hábito de pegar e fazer foto de lado. Dá a impressão que a pessoa está caindo. É uma coisa estranha. Se você fizer assim, dá a impressão que a pessoa está caindo na foto. O horizonte torto é a mesma coisa. Para mim, causa muito desconforto. Salvo, como eu falei, eu quero causar o desconforto. Aí é aquela velha história. Eu estou sempre pensando o que eu estou fazendo. Sempre pensando o que eu estou fazendo. Aí eu vou voltar lá no início. Dá para fazer isso de maneira automática? Não dá, cara. Não dá. Se você quer fazer foto, se você quer pensar o que você está fazendo, quer escolher, mexer, você precisa estar focado. E aí, se você vai fazer esse exercício, não sobra tempo para ficar pensando em bobeira. Pelo contrário. Depois você vai chegar em casa e vai correr para ver a foto. Caraca, olha que legal. Aí em casa tem a segunda parte, que é começar a cortar a foto e ver. Nossa, olha, podia ter feito assim, podia ter feito assado. Cara, se você estava querendo tirar alguma coisa da cabeça, ela foi embora. Não tem espaço. Definitivamente. Gessandro, essa foto que está na tela, eu olhei o sol, a nuvem, puxa, essas nuvens. E aí fui ler lá embaixo, né? Para as nuvens, para o sol, pessoas. Que Que pessoas? pessoas? Tá vendo? Exato, foi Tá vendo? mesmo. Que pessoas? Espera aí, eram uns arbustinhos ali para mim. Viu? Segunda E pessoa que falou a mesma coisa. é, é Então, sim. foi de propósito. Eu quis colocar todo mundo bem pequenininho, bem ali embaixo, porque eu queria que os olhos andassem em círculo. Os seus ficaram meio de lado, mas teve gente que foi para a montanha. Cada um interpretou de um jeito. Por quê? Não tem regra, não tem nada. Cada um gostou mais ou gostou menos. Teve gente que falou, cara, eu só fui para o sol e fiquei lá no sol. Beleza, ok. Mas o que eu queria era fazer isso. E, bem ou mal, eu coloquei 3 elementos na foto. As nuvens, as pessoas e o sol. Se eu quisesse dar destaque para as pessoas, o que eu teria feito? Eu teria virado a câmera mais para baixo. Teria trazido mais pessoas. E aí eu diminuiria o céu. Inclusive, se eu pegar essa foto e cortar, as pessoas vão saltar mais aos olhos. Por quê? Porque eu vou ter diminuído a quantidade de céu. Enfim,
Vai do que você quer mostrar. Entendeu? O Herberto até ficou, mas os meus olhos não passearam, que ele não tinha entendido a brincadeira dos olhos passearem. Mas é basicamente isso. O seu andou ali em cima. E cegou. É aquela velha história, às vezes a gente olha e não enxerga. Tá ali, é que a gente não vê. E aí entra até aquele... Isso é muito curioso, porque eu usei esse exemplo para, não sei para quem, para explicar aquela história das emoções aprendidas. A emoção construída. Você só viu que uma pessoa depois que você prestou bastante atenção. Mas talvez alguém pudesse, até hoje, estar falando que é um arbusto. Aí, se eu clareasse essa foto, ela visse as pessoas e eu escurecesse as fotos, na próxima vez que eu olhasse, falava, as pessoas ali. É aquele exemplo da Lisa Feldman, que ela pega e clareia a cobra e o cérebro entendeu. Fotografia dá para brincar com essas coisas também. Tudo é aprendido. É claro, se eu botar um elemento que você nunca viu na foto, ele vai causar curiosidade. Eu clareio e volto. Quando você olhar, você vai, esse aí, claro que é isso. Por quê? Porque agora você já aprendeu. E o que a gente está fazendo aqui agora é começar a aprender a olhar para a foto. E aí vocês vão começar a ver aquilo que eu brincava de maldição do fotógrafo, começar a se incomodar com algumas coisas. Mas não é porque está errado, é porque elas poderiam ser feitas de maneira mais legal. Eu vou pegar a sua foto agora, deixa eu ver, a próxima aula de iluminação. Então, falta mais uma para a gente fechar. Até na última aula que eu tive presente, que tu explicou todas aquelas questões técnicas, né? Aí peguei a minha câmera, aquela que eu te mostrei, que eu tinha mostrado em aula, né? Eu não lembro. E aí eu fui para a praia, levei ela para bater foto e realmente vi que ela não ajuda mesmo. É uma câmera bem ultrapassada, né? E aí eu me frustrei porque, assim, tinha tanta luz, tinha tanta cor naqueles final de tarde ali nos horizontes e eu não conseguia nem... Usei várias funções que tu mostrou ali, né, para poder... Nenhuma conseguiu. Realmente o celular era melhor. Tá? Cara, o celular o celular é incrível. Teve uma foto que eu mostrei também aqui no grupo. Quer ver só? Antes de mostrar a sua, deixa eu mostrar essa aqui. Deixa eu achar ela, peraí. Será que eu mostrei no grupo? Mostrei sim, cara. Não, cara, eu acho que eu apaguei a foto. Cara, eu tenho quase certeza. Será que eu apaguei? Não é possível. Que droga, cara. Eu tinha mostrado uma foto que era justamente isso. O celular estava vendo uma coisa e eu queria mostrar outra. Que engraçado. Eu só consegui fazer isso quando eu mudei para o modo manual e troquei alguns parâmetros. Do contrário, eu não conseguia mostrar o que eu queria. Quer ver só? A sua foto. Vamos lá. Aqui, Márcio. Essa foto. Ela me causa uma certa confusão porque eu não sei quem é o elemento da foto. Eu não sei se é a bicicleta ou se é você quer mostrar o campo. Se for isso, ela está até legal, mas a minha atenção está toda na bicicleta. A ideia era mostrar as duas coisas, mostrar as duas. A bicicleta e mostrar o cenário. Então, beleza, então acho que você foi feliz nisso. Só que eu teria feito essa foto, talvez, atrás tirando o portão, do lado desse treco aqui, para deixar a foto mais limpa, por exemplo. Porque os meus olhos grudam demais na bicicleta. Eu quase não percebo meio onde está. Eu fico olhando ali para a roda, para a garrafinha, porque parece, para mim, o elemento principal. Mas, assim, como eu falei, não tem certo. Meus olhos só ficam ali. Não tem certo, não tem errado, tá? Como aquilo que eu falei. Mas os meus olhos só ficam na bicicleta. De repente, se eu quisesse mostrar o campo, eu teria talvez tentado achar uma ali do lado para lá do portão. Talvez eu conseguisse tirar esse portão e aí eu trago força para o campo. Talvez. Mas assim, como aquilo que eu falei, não tem certo, não tem errado. E outra, existe às vezes a parte ruim da maldição do fotógrafo, que eu não quero que aconteça com vocês, é a gente ficar achando que dá para ficar corrigindo e melhorando a foto de todo mundo. Às vezes dá, às vezes não dá. Não tem por quê. A gente tem hábito, mas eu faria assim, eu faria assado. Senão a gente fica dando pitaco, pensando o tempo inteiro, e isso acaba não sendo tão produtivo. O que eu sempre sugiro para as pessoas é olhem para suas próprias fotos e refaça elas e veja, como você falou. Eu tentei com a câmera, não deu, volta para uma foto antiga, olha e fala, nossa, é mesmo. De repente, se eu tivesse feito na horizontal, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse cortado a bicicleta no meio, não sei. E vai pensando e vai brincando. Não tem nada certo, não tem nada errado. Tem várias fotos.
eu vejo várias fotos de colegas meus que pedalam e tem fotos muito interessantes, assim. Às vezes a roda é a moldura para um sol, para uma paisagem. Aqui, por exemplo, você está num horário bem legal que o sol está baixando aqui, ó. Você conseguiria uma sombra muito interessante, por exemplo. De repente, sabe o que ficaria legal? Você ter colocado a sombra e o campo só, sem a bicicleta. Também, Saca? São essas maluquices, assim, elas começam meio na maluquice, tá? Eu gosto de fazer essas fotos mais criativas, como tu tá falando aí. Eu até me permito sair da normalidade, né? Eu curto bastante isso. Então, de repente, ficaria um fotaço. De repente, ficaria super legal você jogar só a sombra da bicicleta nesse barro que tá com uma textura legal, e aí sim ela compor com o campo. É uma ideia. Enfim, aí na hora é para brincar. Claro que nem tudo dá para fazer, porque se você está sozinho, não dá para também ficar segurando bicicleta, segurando o celular. Tem a limitação do razoável. Isso é verdade. Sozinho é bem complicado tu brincar com né, fazer essas brincadeiras. Sim. Quando a gente sai em grupo, até a gente faz umas coisas bem mais legais, assim, e tal. Mas sozinho, de fato, até às vezes pegar o celular e bater uma foto pedalando, eu evito, porque se eu cair... Não, é perigoso. É perigoso para perder o celular, para você cair. Não, aí perigosa. A brincadeira se torna perigosa. Cara, e dá para fazer várias coisas. De repente, fazer a foto por dentro do raio da bicicleta. O campo, você pegaria o pneu da bicicleta e faria a foto atrás dele, só com a moldura do pneu mostrando o campo. Cara, dá para fazer um monte de coisas malucas. Esse é fácil de fazer. E o legal é se permitir, como você já tem feito, se permitir eu gosto disso. Fazer as experiências e pensar, faço mais perto, faço mais longe. Viro para cá, viro para lá, viro assim, viro assado. E vai experimentando, vai fazendo, vai sempre pensando. Lembre da tal da regra dos terços, ela ajuda sim, mas ela é regra, ela não é lei. E vai experimentando, vai experimentando. Vocês vão ver que eu tenho certeza que todas as fotos podem até ficar iguais, mas pelo menos você vai falar, não, eu fiz isso porque eu queria isso, isso, isso. Pô, beleza, tá tudo certo. Mas é certeza que você consegue com coisas simples. Tudo isso que eu expliquei para vocês é muito simples. Não tem nada de mágico aqui. É só prestar atenção no que está fazendo. E dá para fazer uns negócios bem legais. Passei até um pouquinho do horário. Hoje era isso que eu queria mostrar, tá? A gente tem mais um encontro que a gente vai falar sobre iluminação. Deixa eu até só conferir aqui. Iluminação, isso mesmo. Aí tem mais vários exemplos que a gente vai falar sobre iluminação, o que dá para fazer, como a iluminação ela está na pintura, como ela está nos desenhos animados, e como, obviamente, ela também está na fotografia. O que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Não existe o que não pode. Existe o que você quer demonstrar. E tem algumas coisas interessantes que dá para a gente fazer para melhorar. E aí eu vou até usar vou falar, quando a gente está pensando em iluminação, a gente pensa não necessariamente em iluminar melhor, porque às vezes eu não estou com um equipamento de iluminação, mas a posição que você escolhe para ficar ou para estar vai influenciar na foto, e aí por que não usar a luz do seu ambiente, seja ela o sol, seja ela refletida em algum lugar, para melhorar a sua foto? É esse tipo de conceito que eu vou trazer para vocês. Aqui, por exemplo, hoje é bem curioso. Eu tenho a minha luz aqui, que está no meu rosto, ela está mais ou menos uniforme. Se eu apagar aqui, repara como é que fechou uma luz aqui. Essa luz que está acendendo, ela nem tá direta, eu estou jogando ela refletida na parede. A parede está refletindo uma luz que é o suficiente para preencher o que eu queria. E na fotografia dá para fazer a mesma coisa, quando a gente estiver fazendo nossas fotos. Às vezes, você simplesmente você tira a foto de uma pessoa, você simplesmente virar ela um pouquinho para encaixar numa determinada luz que estava ali que você não percebeu, é o toque para ficar uma foto boa ou não ficar uma foto tão feia, ou não ficar uma foto escura. Porque às vezes a pessoa está numa contraluz e o celular não consegue iluminar. Então a gente vai falar sobre isso tudo. Isso tudo também não dá para fazer no automático. O celular te dá a luz, a medição da luz do que você está apontando para ele. Mas a influência da luz externa posicionando ou você se reposicionando é o que vai dar o charme e vai dar a melhora na sua fotografia. E a gente vai abordar isso na próxima. Bom? Show. Muito bom. Gente, espero que tenham gostado. Tem, claro, muita coisa para se falar, mas eu acho que isso já dá para dar um bom overview aí para
começar a brincar, e fotografia é fotografar. Cara, o celular tá aí, ele é pronto, não precisa se preocupar com medir luz, é pegar lá e pá, mandar bala. É só fotografar. Certeza que vão começar a sair fotos bem legais. Legal? Sensacional, Obrigado. Gessi. Foi muito bom, viu? Bah, todas essas, eu que estou acompanhando desde os primeiros encontros aí, para mim só agregou, assim, Ah, cara, inclusive, fico bem feliz. não só na questão de olhar para a foto, né, para a fotografia, para todos esses elementos todos, mas todo o conteúdo que tu trouxe aí está sendo Pô, fico muito bem feliz, válido, cara. né? Porque como eu desenho, eu também utilizo muita referência da fotografia e todas essas dicas que tu traz aí estão sendo muito válidas, assim, tá bem interessante. Hoje o aprendizado foi grande. E essas Fico bem feliz, fotos cara. que tu trouxe aí, que tu mostrou, assim, a tua prática, que é legal também, né? Tu olhar, assim, para a experiência do fotógrafo, pelo olhar das tuas fotografias, foi bem interessante. Eu tenho bastante exemplos aqui, assim, eu quis colocar um pouquinho de cada para dar uma ideia, mas no final das contas olhar outras fotografias serve para se inspirar também, mas a inspiração de verdade, eu acho que ela vem quando você se coloca à disposição para ir fazer a foto. É aí que vem a verdadeira inspiração. Por quê? Porque a gente está fazendo fotografia para gente, não tem fotografia profissional, então eu não tenho um peso nas costas de fazer alguma coisa comercial, eu estou fotografando para mim. Então é nessa hora, se você sair e se colocar à disposição, você vai olhar, deixa eu pensar, deixa eu testar, deixa eu fazer assim, deixa eu fazer assado, deixa eu virar. E aí, cara, aquilo eu sempre vou voltar lá no início. Não dá, não tem espaço para você ficar com. Igualzinho você está desenhando, você está pintando. Esse caso ainda é com movimento, porque para fotografar você tem que andar, você tem que sair. Claro, tirando se estiver dentro de um quarto, também dá para fotografar, lógico, mas num cenário de vou sair para caminhar, você está se movimentando, você está saindo, você está vendo coisas. Cara, se você tem pensamentos chatos, pensamentos obsessivos, até problemas, você vai pelo menos conseguir deixar eles mais num cantinho, eles não vão ficar ali te atormentando. Vai. Então eu acho que que só tem ganho, cara. Eu de verdade acho que só tem É ganho. verdade. E nesse sentido, realmente, pensar a fotografia dessa maneira também é uma outra ótica que a gente não está acostumado a olhar, né? A gente olha a fotografia mais como sempre uma obra de arte, um negócio, o artista, eu quero fazer daquele jeito, não como um momento seu, né? Essa ideia é Exato. muito Isso, cara. legal. É o momento seu, a foto é sua. Depois chega em casa, curte ela também, abre, olha. Depois que a gente falar aqui, o último pedacinho, quando terminar a iluminação, a gente vai falar sobre tratamento de fotos. Eu vou explicar, vou mostrar também. A gente faz aqui no Google mesmo, um tratamento de foto, para vocês verem algumas coisinhas que dá para brincar também. E existe a chamada pós-produção. Às vezes a foto, às vezes não. Muitas vezes a foto é finalizada na pós, porque aí você acerta um cantinho que você não gostou, você acerta uma cor, acerta um negocinho ou outro. Mesmo nas fotos de celular dá para fazer isso. O poder de edição é claro que é menor, que a gente está com fotos em JPEG e tudo mais, mas dá para fazer muita coisa sim. Quando a gente está falando em fotografia profissional, celulares também fazem isso, tá? Você usa um outro formato de fotografia, que é um arquivo mais cru. Esse arquivo mais cru tem grande variação dinâmica. Então você consegue, alcance dinâmico que se fala, você consegue, assim, subir muitos pontos de luz ou baixar muitos pontos de luz sem prejudicar a foto. Mas aí, para o nosso cenário, de uma foto de celular, não há necessidade disso tudo. Mas com o próprio editor do Google, nem vou entrar em aplicativo, vou fazer o editor do Google, Google Fotos. Dá para a gente brincar e fazer um monte de coisa. Isso dá para fazer ao vivo. A gente pega qualquer foto e brinca. E você vai ver que a foto vai melhorando, vai trabalhando nela de pouquinho em pouquinho. E não há demérito nenhum em você tratar a sua foto depois. O celular já não faz para você? Não é ele que escolhe a cor, não é ele que escolhe a luz. Então, por que você não pode ter um pouco de autonomia sobre isso? E se não na hora de fotografar, pelo menos na pós-produção você acerta do jeito que você gosta mais. Não tem demérito nenhum isso. Tratar a foto é colocar mais ainda o seu toque pessoal naquela fotografia. Show? Gente, Show. brigadão. Um abraço. Vamos ver se a gente Obrigadão. consegue fazer na próxima semana, ver se vocês podem, se mais alguém pode. Mas eu vou subir esse vídeo lá no YouTube e passo ali para todo mundo, beleza? Deixa eu parar aqui a gravação. Eu estou à disposição. Se quiser fazer a semana que vem, uma outra, Parar aqui. bem tranquilo.